Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Coin2Biz, o spin-off do Talk2Biz, que é a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. E aqui no Coin2Biz, você já sabe, uma vez por mês, ou mais ou menos isso, nós nos reunimos para tratar especificamente sobre o mercado de jogos eletrônicos, a bilionária indústria dos videogames. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional na área de marketing e business e hoje estou sozinho aqui na bancada para gravar um programa extra que eu considero de temática super importante, super atual. Aliás, essa semana, o review também está falando sobre o mercado de videogames, então toda a produção essa semana está com foco nisso. E por que eu tô dando essa prioridade a gravar mais um Coin2Biz essa semana para falar sobre o filme do Mario e aí usar isso como gancho pra gente falar sobre o trato que a Nintendo dá às suas marcas e aí a gente buscar entender um pouquinho quanto vale, né, a marca Super Mario e por que é uma marca tão valiosa. Eu confesso a vocês que eu fui com o meu filho assistir ao filme do Mario no último final de semana. Mas é claro que o filme era mais pra mim do que pra ele. O meu filho tem 7 anos, ele já jogou praticamente todos os jogos do Mario, mesmo os mais antigos, mas é claro que o maior vínculo emocional, afetivo do personagem é comigo, né, que cresci acompanhando os seus jogos. O filme do Super Mario não é nenhuma obra-prima cinematográfica, como vocês já devem imaginar, mas ele cumpre com maestria a função de ser uma obra-prima pela perspectiva do branding e pela perspectiva de todo o universo que a Nintendo criou ao longo de praticamente 4 décadas de vida do seu personagem bigodudo, que é também a sua franquia mais poderosa. Aliás, a Nintendo tem o seu diferencial competitivo justamente embasado na construção sólida dessas propriedades intelectuais. E acho até que a gente pode fazer Nintendo de exemplo, talvez só comparável à Disney, né, em relação à grandeza enquanto empresa e o cuidado que possui com as suas propriedades e suas marcas. E eu poderia dizer até mais, que a Nintendo vem se mostrando há muito mais tempo bem mais cuidadosa que a Disney em alguns aspectos, mas isso é motivo para outro programa, para outra temática, a gente não vai entrar nesse ponto agora. Na minha concepção, a Nintendo dá pra gente uma baita aula de branding quando faz esse filme. Porque o Mario, no final das contas, é muito mais isso, né? Ele é muito mais uma marca de produto do que um personagem propriamente. Nunca houve história, narrativa, enredo. Era simplesmente um protagonista derrotando um ou mais antagonistas e quase sempre salvando uma donzela em perigo. O mote clássico é de qualquer aventura desde sempre. Então as narrativas do universo do Super Mario, elas se desenvolveram na medida em que a tecnologia também avançou e permitiu que os jogos dessem conta de novas dimensões, que passassem a ter um roteiro mais elaborado, que tivessem uma estrutura narrativa mais elaborada. Mas na essência, Super Mario Bros. Era apenas um bom nome para um excelente produto. Acho que é importante para a gente seguir nessa análise conhecer alguns números, né? Desde 1983 até os dias atuais, a estimativa é de que a franquia do Mario tenha gerado mais de 30 bilhões de dólares em faturamento. Só a série principal Super Mario Bros. Sozinha dá conta de praticamente 17 bilhões em faturamento. O derivado mais valioso do Super Mario, que é a franquia Super Mario Kart, fez pelo menos 6 bilhões de dólares nos últimos tempos. E outras subséries somam aí mais de 9 bilhões de dólares. A gente tem um levantamento de 2020 feito pelo site TitleMax, elencando as 50 maiores franquias do mundo dos games e mostrando que o Mario já teria gerado para a Nintendo um faturamento de mais de 30 bilhões de dólares. De acordo com o site VG Charts, a venda de jogos do Mario superam facilmente a casa do milhão em praticamente todos os títulos. Desde o primeiro Super Mario Bros., 40 milhões de unidades vendidas, Super Mario Bros. 3, 17 milhões, mas mesmo os menores vendem na casa de 2, 3, 4, 5 milhões de unidades. E eu tenho aqui, eu vou fazer uma conta de padaria, aqui tem uma lista gigante só dos jogos do Super Mario, que somados passam fácil da casa das 350 milhões de unidades vendidas.
Isso sem levar em consideração outras franquias, como o próprio Super Mario Kart. A gente já citou aqui um estrondoso sucesso, outros jogos derivados como Super Mario Tênis, outros jogos de esporte e por aí vai. Só a franquia Super Mario Kart, agora com números do site VG Sales, passa da casa das 165 milhões de cópias vendidas. Ou seja, se a gente pegar todo o universo do Mario, já foram embaladas aí mais de 600 milhões de unidades ao longo dos anos, ou seja, mais de meio bilhão de cópias. É muita coisa. Não é por acaso que o filme do Encanador também está faturando alto. Foram mais de 500 milhões de dólares na primeira semana de exibição, o que coloca o filme como maior bilheteria do ano, pelo menos até agora, é claro. O lançamento já é também a maior adaptação de games para o cinema da história. Até agora, o número 1 desse ranking era o filme do Warcraft. O filme do Warcraft, lançado lá em 2016, que faturou ao todo 438 milhões de dólares. Em terceiro, a gente tem Pokémon Detetive Pikachu, com 429 milhões de dólares de faturamento. Em quarto, Rampage, com 427 milhões de dólares em faturamento. E em quinto lugar, Sonic 2, com 405 milhões de dólares em faturamento. Então, já começando uma comparação, o principal rival do Mario, o Sonic, já não ocupava nem a primeira colocação, porque conseguiu perder para o Warcraft, o que para mim é inacreditável, né? Mas a gente fala mais do filme do Sonic adiante. Esses números são indicadores muito claros de como a Nintendo trabalha bem os seus produtos, suas propriedades intelectuais e o seu brand equity. Não por acaso a companhia se mantém até hoje como terceira força na indústria mundial de jogos, sem precisar disputar por hardware ou grandes inovações como a Sony e Microsoft vêm fazendo. Esse é um direcionamento estratégico que ela adota já há pelo menos uns 15 anos, desde que fez o lançamento do seu Nintendo Wii. E ela não tem só o Mario, né, dando sustentação, mas tem outras propriedades intelectuais que também são fortes. A gente tem Zelda, Kirby, o próprio Pokémon, que não é da Nintendo, mas sempre atuou em parceria ali, exclusividade com as plataformas da Nintendo, entre outras marcas que são todas elas icônicas para o universo dos jogos eletrônicos. E aí, por conta disso, eu separei 5 pontos que eu considero fundamentais para entender esse sucesso e a gente poder tirar algumas lições valiosas sobre branding. O primeiro ponto que eu trago aqui é que o produto precisa ser de excelência. E acho que poucas empresas compreendem isso tão bem quanto a Nintendo. Se tem uma companhia que sabe fazer jogos, é a Nintendo. Na maior parte do catálogo próprio, ela mantém uma jogabilidade simples, efetiva, associada a mecânicas extremamente divertidas. E existe um cuidado extremo com a qualidade. Dizem aí as lendas, né, corporativas que o antigo presidente da companhia, Hiroshi Yamauchi, falecido em 2013, tratava os programadores como as verdadeiras estrelas dentro da Nintendo, que eles eram compreendidos como artistas e que deviam focar na criação de obras-primas. Sendo verdade ou lenda essa história, fato é que é muito difícil apontar jogos desenvolvidos pela própria Nintendo que tenham uma qualidade questionável. Se alguém lembrar de algum exemplo, por favor, deixe aí nos comentários, porque eu não consigo lembrar de nenhum. Tirando erros grosseiros que a companhia cometeu, como seu Virtua Boy e o pouco que foi produzido para esse polêmico portátil, acho que a Nintendo tem um índice de acerto que é altíssimo. Também foi a Nintendo que nos anos 80 criou uma política muito rígida ali de controle de qualidade em relação aos desenvolvedores third parties, porque a empresa tinha medo de sofrer do mesmo mal que a Atari, né, que entre outros problemas foi muito sufocada e questionada por conta da avalanche de jogos péssimos que eram disponibilizados para o sistema. Inclusive jogos da própria Atari, aí tem a história icônica do jogo do ET, né? Mas a verdade é que o mercado naquela época foi infestado de produtos péssimos. Então ter um produto impecável e manter o seu ecossistema muito restrito em relação a outros produtores, desenvolvedores que venham para a plataforma sempre foi um dos grandes méritos da Nintendo, que eu acho que ela mantém até hoje. É claro, hoje bem mais flexível em relação
a third parties, mas ainda assim fazendo um controle de qualidade muito efetivo. Um ponto número 2 é o cuidado extremo com o universo simbólico que a empresa construiu. Em relação a esse universo que a empresa criou, existe uma consistência muito grande e um cuidado com tudo que é desenvolvido. E aí, tirando algumas escorregadas lá dos anos 90, como foi a trágica parceria com a Philips e o seu CGI, o próprio filme live action do Super Mario, a Nintendo sempre manteve um controle extremo sobre as suas franquias. E mais, ela respeita aquilo que já foi criado, tanto quanto os fãs. Talvez um dos principais problemas quando adaptamos um produto de uma mídia para outra seja a disposição em manter os elementos que dão sustentação a uma franquia. Embora nesse tipo de movimento, levar um game para o cinema sempre imponha alguns ajustes, quer dizer, alguma adaptação você tem que fazer, acaba sendo inevitável, a Nintendo conseguiu manter o universo dos seus personagens muito bem amarrados. E isso fica evidente no filme do Mario. Todos os detalhes, absolutamente todos, são referências, são easter eggs a dezenas de jogos que o personagem já teve, da música de fundo, às falas, aos detalhes do cenário. O filme traz a franquia para o cinema mantendo intacto o seu universo e o seu legado. Sem falar que faz centenas de referências a outros produtos da própria Nintendo. Então você tem referência aqui de Icarus, você tem referência a Punch-Out, você tem referência a Star Fox, você tem muitas referências, realmente tem que ver o filme e ficar dando pause ali, vamos esperar sair em outras plataformas, porque aí a gente vai conseguir pegar tudo que tem de referência, porque é muita coisa. Isso mostra o quanto a empresa tem um cuidado e um carinho muito grande por tudo isso que foi criado, sabe? Ela fez questão ali de agradar, a cada frame do filme ela fez questão de trazer alguma coisa, de agradar, referências até à série animada dos anos 80, referência aos primeiros arcades da companhia. Olha, é muita coisa. Então tudo isso que faz os olhos de quem é fã como eu, assim, brilharem. E olha que eu sempre fui um ceguista, Daqui a pouco eu vou falar sobre isso também. Mas mostra esse cuidado extremo que a companhia tem de respeitar aquilo que já foi constituído, o patrimônio, o brand equity do Super Mario. Isso é muito legal de se ver. Não tem como comparar, por exemplo, com o filme do Sonic. Como eu já disse pra vocês, eu sempre fui um ceguista, tive Mega Drive, era um defensor da Sega, mas assim, é inegável que a maneira como a Sega e outras empresas também tratam suas franquias é um contraponto, assim, é o oposto a tudo que a Nintendo faz. Quase sempre há um quê de desrespeito, de faz de qualquer maneira. Os filmes do Sonic, por exemplo, são até divertidos, tem lá o Jim Carrey, que é fantástico, como sempre, brilha, mas eles têm um problema, no meu entender, na sua tentativa de trazer o personagem para o mundo real. Isso é um erro grotesco. Enquanto o filme da Nintendo tudo gera um link direto com o universo dos jogos, no filme do Sonic quase nada faz esse link. Você passa 2 horas vendo o Sonic em situações que nada tem a ver com o seu universo, como ele fazendo uma festa em casa na hora que o casal humano que o adota não tá por lá, ou indo a um bar com um amigo. Nem as músicas do jogo aparecem no filme. Você tem pouquíssimas referências aí ao Sonic correndo atrás de ladrões de banco. É uma lástima. Se a gente comparar também com a Disney, como eu disse, vem cometendo erros, no meu entender, grosseiros, Olha o que eles estão fazendo com o universo Marvel, praticamente comoditizando suas franquias, seus produtos, ou com Star Wars, que, embora um pouco menos, vem seguindo ali um caminho perigoso ali, no limite entre manter a coisa relevante e, de fato, comoditizar, e eles não param. E parece que quanto mais os assinantes percebem aquilo como irrelevante, e haja visto aí os problemas que o Disney Plus está enfrentando. Vamos gravar em breve um comentário, um episódio falando sobre o mercado de streaming, perspectivas para 2023, mas os caras não conseguem parar, e eles continuam criando mais e mais coisas, e é óbvio que muito disso aí vem sem a devida qualidade, e você torna algo que era super especial em algo vulgar. Também vou tratar sobre isso num próximo episódio do Talk to Biz, onde a gente vai falar sobre ciclo de vida de produto e comoditização. Aí a gente fala especificamente sobre esse aspecto. Isso nos leva a um terceiro ponto, que é co-branding e associações
muito cuidadosas. Normalmente, quando um produto ou marca faz sucesso, o primeiro ímpeto do senso comum e daqueles que não entendem do assunto é ampliar a visibilidade, ou seja, a exposição daquilo ali. E isso muitas vezes é feito por meio de parcerias e ações de co-brand. O problema é que, na ânsia de faturar mais e mais, uma parte das empresas acaba submetendo suas marcas e seus produtos a associações de qualidade duvidosa, problemáticas, às vezes até nocivas em relação ao patrimônio, ao brand equity que já foi construído. Nesse quesito, mais uma vez, temos que dar o braço a torcer para a Nintendo, que sempre controlou muito bem as suas propriedades. E aí, tirando as escorregadas clássicas que a gente já citou aqui, em geral, a empresa é bastante restritiva e crítica em relação a essas associações. Isso já nos leva ao quarto ponto, que é não tornar a marca disponível demais. Além do cuidado com as parcerias, a Nintendo toma o cuidado de não tornar suas propriedades intelectuais disponíveis demais, acessíveis demais. Vejam que custou até para a empresa lançar sua primeira iniciativa em dispositivos móveis. Isso tem relação direta com o conceito de relevância da marca, que é trabalhado num livro de mesmo nome, do David Acker, um ponto que eu inclusive já citei em outros episódios do Talk to Biz. Eu, inclusive, nesse aspecto, vejo muitas similaridades entre a Nintendo e a própria Apple. A companhia japonesa sabe como tratar seus produtos para não vulgarizá-los, não transformá-los em ponto de apoio para abordagens comerciais simplórias, para manter a coisa muito alinhada a um propósito. E aí, as suas marcas são tratadas como ícones. Elas geram uma promessa e um indicador muito claro sobre o que será entregue, a nível de qualidade, a nível de experiência e a nível de universo simbólico. Por fim, no último ponto, temos o respeito ao vínculo sentimental criado com o público. Mais uma vez, ponto para Nintendo. Não tem como comparar, mas a gente acaba comparando. A Nintendo trata seus personagens e produtos com extremo respeito. Já falamos aqui sobre a Nintendo em relação à orientação estratégica e também em relação à sua cultura interna. E é justamente isso que garante o respeito às suas propriedades intelectuais. Quer ver um exemplo? Lembram quando a Microsoft anunciou a proposta da compra ali da Activision? Naquela época, toda a imprensa especializada foi correndo perguntar, tanto para a Sony quanto para a Nintendo, se elas pretendiam também realizar grandes movimentos de fusão ou de aquisição para, óbvio, acompanhar ali a concorrente norte-americana. Isso seria um movimento natural, afinal, meu principal concorrente está crescendo, adquirindo mais infraestrutura e mais propriedades intelectuais, e se eu fizesse um movimento parecido? E a Nintendo foi categórica em sua resposta, alegando que não via essa movimentação com bons olhos, pois não via no mercado companhias que fossem compatíveis com a sua cultura interna. Eu não vou lembrar agora quem foi que deu essa declaração, mas a gente pode resgatar depois as notícias da época. Mas eu acho isso incrível, porque mostra de fato o compromisso que a companhia tem com seus valores mais básicos, com aspectos fundamentais da sua cultura interna. E ela não quer perder isso, e ela sabe que nessas movimentações de fusão, de aquisição, você acaba perdendo muita coisa, perdendo parte desse controle, e é justamente o que ela não quer perder. O que muitos executivos podem entender como um ponto fraco da abordagem da Nintendo, pelo fato disso, óbvio, impossibilitar uma abordagem comercial mais agressiva, mais expansiva, no meu entender, é a sua principal fortaleza. Porque hoje isso permite que a empresa não tenha que competir diretamente por espaço. E isso aí é incrível. Como o seu universo é único, exclusivo, o consumidor, se quiser, se tiver interesse pelos seus jogos, não tem muita escolha, Nesse sentido, a Nintendo criou uma marca super relevante enquanto empresa, mas também criou marcas importantíssimas a partir das suas propriedades intelectuais. E isso a torna única, coloca a Nintendo no seu próprio mar azul. Inclusive tem um episódio antigo do Coin2Biz onde eu falo sobre isso, a Nintendo e a estratégia do Oceano Azul. E isso vem permitindo que a empresa continue criando produtos inigualáveis. Quem viveu esse mundo dos games nos anos 80 e 90, como eu, e vai assistir ao filme do Super Mario, vê com muita clareza todos esses pontos. O filme não é perfeito,
É claro, o filme tem suas questões. Pra quem já é adulto, mesmo sendo fã como eu, né, tem algumas coisas ali de roteiro que vão incomodar, é óbvio. Mas a gente não pode perder de vista que é um filme feito pro público infanto-juvenil. Mas no quesito respeito à marca, dá pra ver que a Nintendo carregou essa produção no colo, como se fosse aquele bebê recém-nascido, seu filho mais importante, seu bem mais precioso. Absolutamente tudo ali foi pensado em respeito aos fãs e em respeito a tudo que a marca já construiu. Reforçando todo o trabalho da empresa, todos os seus valores e aquilo que ela representa para essa indústria. Não é por acaso que a franquia do Super Mario é avaliada em mais de 30 bilhões de dólares, com certeza após o sucesso do filme. A gente está ainda na primeira quinzena de exibição, então é claro que ele ainda vai faturar bem mais, então é provável que uma nova análise seja feita, uma nova auditoria da marca seja feita e a gente tem esses valores sendo atualizados. Então não é por acaso que o personagem tenha todo esse valor percebido, também não é por acaso que seus jogos já tenham vendido mais de 500 milhão de cópias. Com o sucesso que o filme está fazendo, e ele já deixa um ganchozinho ali para uma continuação, é claro, mas eu não vou dar spoiler, não vai ser difícil que a lendária Nintendo consiga vender outro 500 milhão de jogos com seu personagem bigodudo e toda essa família de personagens que fazem parte dessa franquia. Eu não tenho a menor dúvida disso, como não tenho a menor dúvida que o império da Nintendo está mais vivo do que nunca e que ele continuará por tempo indeterminado. Enquanto a companhia se mantiver fiel a essa estratégia, a essas políticas e a esses valores, não há nada que ameace o império da Nintendo. Muito bem, senhores, esse foi o nosso Coin2Biz de hoje. O meu nome é Bruno Garcia, você me encontra nas principais plataformas sociais, Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno_Talk2Biz no Instagram. O Coin2Biz, você já sabe, ele integra o feed do Talk2Biz e você encontra nas principais casas do ramo. Se você é usuário Apple, vai lá no aplicativo de podcast do iOS. Se você é usuário Android, vai lá em Google Podcast. Se você está acostumado a ouvir suas músicas e seus programas prediletos pelo Spotify, Deezer, Amazon Music ou em qualquer outra plataforma, também estamos por lá. Basta buscar por Talk, o número 2 e Biz, que vai nos encontrar. É claro que você encontra os nossos episódios também no canal do YouTube, Talk2Biz no YouTube. Além dos episódios do podcast, tem conteúdo exclusivo em vídeo, como os episódios do Review. E por fim, sempre fica aquele pedido: se você acompanha o nosso trabalho, gosta do conteúdo que a gente produz por aqui, compartilhe. Vamos atuar nessa corrente do bem, levando bom conhecimento sobre estratégia, gestão, marketing e inovação a um número cada vez maior de pessoas. É isso, meus amigos, hoje ficamos por aqui, nos vemos na próxima. Um abraço a todos, até lá!